O incêndio no Hospital do Rio de Janeiro assustou quem busca atendimento na rede particular de saúde. Mais de 300 pessoas estavam no prédio na hora em que o fogo se espalhou pelos andares. Uma corrente de solidariedade se formou para salvar vidas. Mesmo assim, 11 pacientes morreram. Você vai ver agora relatos de quem estava dentro do hospital e conseguiu escapar. O Domingo Espetacular também teve acesso a imagens exclusivas de quando tudo começou. Foi um barulho, a fumaça. O negócio é muito feio. As imagens exclusivas, registradas por câmeras de segurança da rua, mostram os primeiros pacientes que tentam escapar do incêndio. O Hospital Badim, próximo ao estádio do Maracanã, começa a ser dominado pelo fogo. Logo depois surge o primeiro caminhão de bombeiros. Um militar desembarca da viatura e corre em direção à entrada do hospital. Pacientes são carregados em macas e colocados em ambulâncias. A fumaça já chega na calçada. E as imagens se repetem. Doentes são tirados às pressas. Os bombeiros montam tendas para dar suporte no atendimento. Sofrimento, meu Deus do céu. Uma enfermaria improvisada no meio da rua. Fora do prédio, familiares angustiados em busca de notícias. O CTI que ela tá, ainda não conseguiram sair ninguém. Foi um barulho, a fumaça. Minha mãe tá lá dentro, cara. Eu não sei. A sua mãe ainda está lá? Eu ainda não a vi aqui do lado de fora. O incêndio começou às 17h54 da última quinta-feira. O fogo surgiu no subsolo do prédio. Depois subiu para o 3º andar, onde estava o Centro de Tratamento Intensivo, CTI, e a maioria dos pacientes que morreu. O CTI do 5º andar também foi atingido. Depois, a fumaça se espalhou pelo prédio todo. Às 20h15, o incêndio foi controlado. O Badim é um hospital privado com 19 anos. É considerado um centro médico moderno de alto padrão. Médicos, enfermeiros e a população fizeram uma força-tarefa para salvar os doentes. 103 pessoas estavam internadas. E também havia pacientes em cirurgia quando as chamas atingiram o prédio. O Paulo tinha acabado de passar por um procedimento no abdômen. Ele voltava do centro cirúrgico quando o fogo começou. O Paulo agora já está em casa, se recuperando ao lado da Fabiola, que é a mulher dele, quem estava como acompanhante com ele no hospital. E também quem se lembra mesmo dos detalhes, né? Porque você estava sedado na hora, né, Paulo? Se lembra de pouca coisa, né? Na verdade, eu me lembro na hora que o maqueiro foi me deixar e ele começou a gritar, estava pegando fogo. Mas eu sim estava entendendo nada, né? Eu lembro que alguém começou a me pegar, muita gente. E também eu estava naquele acorda e dorme. Aí o que fizesse comigo eu ia aceitar, né? Desesperada, a Fabiola conseguiu a ajuda de outras pessoas para tirar o marido do hospital. Como que vai levantar uma pessoa que acabou de sair da cirurgia, né? Todo mundo saiu do quarto e eu comecei a gritar, vamos tirar a cama dele, vamos tirar a cama dele. Primeiro que ele é uma pessoa grande, não é 1 ou 2 que consegue carregar aí operado, que eu fiquei com mais medo de não tirar ele. Mas meu pensamento era que não, por ele ser grande, não ia conseguir tirar ele de lá, né? Mas deu tudo certo. Graças a Deus. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Pegou fogo no hospital. Essas imagens foram feitas pela Fabiola enquanto socorria o marido e tentava ajudar outros pacientes. Olha o tanto de corpo de bombeiro. O Paulo, coloca uma máscara nele.
Um deles, uma idosa que chegou a dividir a ambulância com Paulo e acabou sendo uma das vítimas fatais da tragédia. O casal alertou para a falta de preparo dos funcionários e para a estrutura do prédio. Em vez daquelas escadas, eles deveriam fazer rampa. Se fosse rampa, na minha opinião, muita coisa tinha sido diferente, tinha salvado muito mais gente. Você acha que a estrutura do hospital dificultou a saída? Escada dificulta, porque você vai descer com, né, o caso dele, semi-operado, né, recém-operado. O hospital, acho que as pessoas do hospital não estavam totalmente muito preparadas, porque apesar de ter treinamento numa situação de emergência, às vezes a pessoa não reage da forma que deveria agir, né? A Raquel tinha acabado de deixar o CTI e se recuperava num leito no 4º andar do prédio. Ela conta que a luz caiu 2 vezes e ouviu gritos de fogo, mas os enfermeiros a acalmaram e disseram que não era ali. E eu corri. E eu perguntei para elas assim, aonde é a saída? Aonde é a saída? Aonde tem uma escada? E ninguém, só falavam assim para mim, volta para o quarto, tá tudo bem. Falei, eu vou sair daqui. E eu desci a escada, empurrei a porta e desci a escada. Assim que me indicaram onde era, eu desci a escada correndo. Raquel não tirou nem o acesso do soro, correu e filmou tudo que viu pela frente. Gente, tá pegando fogo mesmo, tá pegando fogo de verdade. Aonde é a escada? Ai, meu Deus, olha o cheiro. Meu Deus do céu. E agora? As primeiras imagens são de funcionários desesperados correndo pelas escadas. O sol tá inalando muita fumaça aqui. Quando conseguiu sair, ela continua filmando. Eu tô assim na rua, de camisola, de excesso no braço, tá tudo escuro, lá dentro daquele prédio ali. Alguns doentes precisaram ser retirados com escadas dos bombeiros. Até uma creche na mesma rua serviu de abrigo para os doentes. 12 hospitais, entre particulares e públicos, receberam os pacientes do Badim. Os que estavam no centro de tratamento intensivo, ligados a aparelhos, precisaram de socorro mais urgente. Fernando é diretor do hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele jantava no restaurante quando viu a notícia do incêndio. O médico ofereceu ajuda. Faltava ambulância para transportar tantos doentes. O hospital universitário tinha 2 disponíveis. Fernando largou o jantar e correu para ajudar. Então, eu só tinha um motorista. O que eu fiz? Peguei a chave e entrei na ambulância, dirigi e levei a ambulância. Porque além de levar maca, eu levei também 2 balas de oxigênio. O médico nunca tinha dirigido uma ambulância. Esse vídeo mostra a dificuldade dele tentando trocar a marcha do carro. E aí a gente chegou lá no Hospital Badim, me apresentei ao chefe de equipe, o diretor médico estava chorando. E eu entendo essa situação porque eu já passei por isso antes, que o nosso hospital já teve um incêndio em 2017. Na época, as chamas foram controladas pela equipe do próprio hospital, mas o CTI da unidade ficou tomado pela fumaça. 8 pacientes foram levados às pressas para uma enfermaria. No Badim também havia uma brigada de incêndio. Foram eles que começaram a combater o fogo. A mãe de Daniel, a dona Irene, estava internada para tratar um câncer. Com uma foto como referência na mão, um bombeiro descobriu que ela tinha morrido. A minha mãe era uma pessoa incrível, dona do lar, criou vários filhos, sempre na disciplina dela, uma pessoa muito respeitosa, muito guerreira, muito batalhadora, sempre do lado dos filhos. Mensagens de áudio trouxeram a notícia do incêndio para Leonardo. Era a esposa dele que estava em um dos quartos. Gigiane trabalhava como acompanhante de um paciente. Ela estava com a paciente dela e algumas enfermeiras pediram para que colocassem a paciente dela numa sala lá da enfermagem que teoricamente seria mais segura. E ela e mais algumas pessoas tentaram se aproximar da janela para fazer algum tipo de sinal para os bombeiros e pedir socorro. E aí eles começaram a tentar descer por uma corda que eles improvisaram lá para pedir socorro e falar com as equipes de salvamento, mas aí foi onde ela caiu. Depois da queda, ela ainda mandou mais uma mensagem pedindo socorro. Eu tentei pular o 3º andar, tô toda quebrada no chão. Pelo amor de Deus, me ajuda! Gigiane inalou muita fumaça, quebrou 2 pés e a bacia. Está internada e o quadro dela é considerado estável.
Do CTI, ela tentou explicar o que aconteceu. No quarto que eu estava, tinha um rapaz que a gente estava molhando as cobertas, dando para os idosos que estavam todo acamado, poder respirar. E eu pedi para que fizéssemos uma corda, Tereza, né, com lençol, para que eu tentasse descer e pedir ajuda, porque o bombeiro não enxergava o local que nós estávamos. Na hora lá ele não queria nem deixar eu ir por ser arriscado, mas eu falei que era a única chance que tínhamos de alguém enxergar a gente. 11 pessoas morreram, todos idosos. A maioria por asfixia e também por causa do desligamento dos equipamentos do hospital. O laudo que vai apontar a causa do incêndio deve ser divulgado nos próximos 30 dias. Os agentes da Defesa Civil interditaram o edifício onde funcionava o hospital e fizeram uma vistoria em outras casas e prédios da vizinhança, para ver se a estrutura deles oferece algum tipo de risco. De acordo com a investigação, o incêndio começou por causa de uma falha no gerador. No sábado, os peritos e o Corpo de Bombeiros voltaram ao hospital. O trabalho se concentrou no subsolo do prédio, onde os agentes retiraram uma das partes do gerador. A empresa responsável pela peça vai ajudar no estudo para entender o que aconteceu exatamente. Nós sabemos que o problema foi no gerador. Então, vai fazer um estudo mais aprofundado para saber a manutenção e como se deu esse problema, que gerou o incêndio. Esse é um dos andares do Badim. Foi assim que ficou o interior do hospital depois das chamas. Essas imagens, obtidas com exclusividade pela Record TV, são do subsolo onde estava o gerador. O local está todo destruído. Nas fotos, dá para ver que as estruturas de concreto foram danificadas. As partes metálicas do edifício estão retorcidas. O clarão que aparece no fundo da foto é de um potente equipamento utilizado para iluminar o local. Esse especialista em incêndios explica que os geradores normalmente são movidos a diesel, uma substância que não é considerada altamente inflamável. O diesel se torna perigoso se for aquecido. O diesel é bem familiar com o óleo de frigideira, que a gente coloca na frigideira, né, e deixa ele aquecendo. Se chega um determinado momento que a gente não diminui o fogo, né, ele entra em combustão automaticamente. Então é a mesma coisa o diesel, ele precisa ser aquecido. A polícia também quer saber se o hospital tinha saídas de emergência nos padrões determinados pela lei e se a retirada dos pacientes foi feita da forma correta. Os depoimentos vão continuar essa semana. Olha, gente, por enquanto o Hospital Badim informou apenas que o plano de retirada dos pacientes daquele prédio seguiu os procedimentos da Brigada de Incêndio e do Corpo de Bombeiros. A direção do hospital também informou que 57 pacientes seguem internados.